bate-papo mais uma vez com ele, ginecologista, doutor Alessandro Neves. Bem-vindo, prazer tê-lo aqui, doutor. Vamos falar de um tema aí que a gente precisa cada vez mais entender, que é a menopausa precoce. Eu vou dar a voltinha, doutor, pra gente ficar aí agora, né, darmos início à nossa semana. E eu queria abrir o nosso papo te perguntando o seguinte, que coisa, né? Quando eu vou, enfim, me deparo com os temas e penso na questão aí de todas as pessoas que podem estar passando por isso, eu tento trazer de uma forma que a gente consiga não só falar do problema, mas que as pessoas se identifiquem de fato. E a sensação que eu tenho é que aumentou o número de mulheres com este diagnóstico de menopausa precoce. Então, assim, é só uma sensação? De fato, o número aumentou? Ou antes a gente já tinha um número, mas que muitas vezes as mulheres não investigavam, era mais difícil chegar a esse diagnóstico? Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que esse é um tema super importante e você tem razão. A gente tem tido um aumento desse diagnóstico nos consultórios e são duas as causas para isso. Primeiro, você já falou, era uma situação que não era diagnosticada e agora, com o avanço dos exames, a gente consegue diagnosticar com mais facilidade. E uma das causas, né, que vem aumentando para as pacientes que entram na menopausa numa fase mais precoce, que é antes dos 40 anos, é o fato do tratamento para os cânceres. Então, hoje em dia, com o avanço, né, e a melhoria dos tratamentos oncológicos, cada vez mais doenças oncológicas que não tinham tratamento e agora têm, tanto a medicação de quimioterapia como de radioterapia, elas influenciam diretamente nos ovários das mulheres. Então, a gente também tem tido um público maior de mulheres que passaram por algum tratamento oncológico e que, por conta disso, infelizmente, tiveram um efeito da menopausa antes do que era normal. Ela antecipa, então, essa menopausa. Por isso, muitas mulheres também optam pelo congelamento, né? Exatamente. Um dos problemas é a infertilidade, para aquelas mulheres que, por exemplo, fazem um tratamento oncológico e ainda desejam ter filhos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a fertilidade. E, doutora, assim, até para que comece, né, uma investigação, antes da gente falar dos principais sintomas, está diretamente ligado a uma questão genética, hereditária mesmo? Então, se a mãe, né, passou por isso, a chance é maior? Tem sim. Primeiro que assim, hoje a gente ainda não descobriu todas as causas, então mais ou menos 50% dos casos de menopausa precoce, que é um termo que a gente tem deixado de usar, a gente prefere usar insuficiência ovariana prematura, que é qualquer mulher que tem esses sintomas antes dos 40 anos, 50% das vezes a gente não descobre a causa. Mas pode ser genética sim. Então, por exemplo, numa família onde todas as mulheres, ou a maioria, tem a menopausa antes da hora, vale a pena investigar. Doenças autoimunes, quando o organismo mesmo, ele por algum motivo produz células que vão atacar os ovários. Muito comum com quem já tem, por exemplo, hipotireoidismo, pela mesma causa, de anticorpos que atacam a tireoide, essas mulheres têm mais chance também de ter um problema de ovário. Ou as que fizeram algum tratamento que a medicação ou a radioterapia vai influenciar no ovário. Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão da hereditariedade é importante. E, de qualquer forma, então, até para que as mulheres se identifiquem e entendam, né, um pouco, no momento que tentam engravidar, eu acho que é mais ou menos essa questão, né? Se estão ali buscando, né, ter filho e aquilo começa a demorar, então eu acho que aí a mulher parte para uma investigação e às vezes tem uma resposta de uma menopausa precoce. Mas em outras, né, situações, quais seriam então os sintomas que podem indicar que essa mulher está ali num momento inesperado? Então, os sintomas, os principais, são decorrentes da falta do estrogênio, que é o principal hormônio que a mulher produz, e que, por conta dessa falência do ovário, ela vai ser produzida num nível muito baixo. Então, são sintomas semelhantes ao que uma mulher na menopausa normal vai apresentando. Então, o principal são os calores, são ondas de calor que incomodam demais, às vezes a gente tem essa temperatura de outono que é mais agradável, mas são mulheres que não aguentam o calor, precisam ficar com roupa leve, abrir a janela, ligar o ar-condicionado. Mas outros sintomas também que incomodam muito são irritabilidade, insônia, depressão, ansiedade, sintomas relacionados à falta de estrogênio nos genitais. Então, vagina seca, dificuldade para ter relação sexual, que pode ter um impacto muito grande em mulheres que têm um relacionamento, tem um parceiro ou uma parceira, tem um impacto muito negativo. E embora esses sintomas sejam os mesmos,
as consequências de longo prazo, elas são piores do que as mulheres na menopausa, porque a massa óssea diminui, então o risco de osteoporose aumenta muito, o risco de doenças cardiovasculares aumenta muito, aumento de colesterol. Então as consequências de longo prazo, se não tratadas, podem ser piores do que aquelas que têm a menopausa na fase normal. Olha, porque acabam também diminuindo muito a qualidade de vida, né? Tem um impacto direto. Demais. Agora, doutor, você já tem aí uma ideia se estilo de vida também é algo que pode influenciar aí essa mulher? Sem dúvida nenhuma. Alimentação, atividade física e tabagismo. Então a gente sabe que, por exemplo, mesmo as mulheres que têm uma menopausa numa faixa mais normal, o cigarro antecipa a menopausa. Então, tabagismo, alimentação e atividade física tem sem dúvida nenhuma um impacto protetor para quem faz atividade física, tem uma alimentação balanceada e não fuma, né? Tá aí, então vamos aproveitar para ouvir as palavras da nutricionista Fúvia Hazarabedian. Ela fala um pouquinho dos alimentos, então, que favorecem. Olha lá. Oi, Carol, tudo bem? Olá, telespectadores do Você Bonita. O que eu venho conversar com vocês hoje é dos efeitos positivos e como que a alimentação pode impactar na menopausa, ou seja, alteração hormonal que vai gerando vários sintomas às mulheres. Então, desde a irritabilidade, dos calores, a falta de disposição, do aumento da gordura abdominal e às vezes até do nível de colesterol no sangue. Então, a alimentação pode sim deixar com que você fique mais confortável. Então, algumas estratégias são bem importantes. O aumento do consumo de água para a gente garantir a hidratação, evitar inclusive o inchaço. Não exagerar no sal também é um coadjuvante nisso. A gente tomar cuidado aí com gorduras ruins e também com açúcares, eles são super maléficos, principalmente nessa fase. E a gente poderia aumentar o consumo de verduras, de legumes e de frutas. O que mais a gente tem que pensar? Uma das estratégias importantes é que a gente consiga, através dos fitoestrógenos, que são moléculas que têm uma conexão aí, por serem moléculas parecidas com os hormônios, eles vão ajudar nesses impactos da menopausa. Então, a gente está falando, por exemplo, da soja, assim como tem outros alimentos como o broto de alfafa, o inhame, algumas sementes, algumas leguminosas, o grão de bico. As leguminosas são alimentos muito importantes nessa fase. Então, a gente está falando da variação dos feijões, do grão de bico, da soja. Então, são coisas para a gente implantar aí na alimentação e fazermos combinações de verduras, de legumes, por exemplo, com sementes, em saladas, em alimentos quentes, em sucos, em sopas. Então, a gente tem várias alternativas. Então, cuidem-se, incorporem esses alimentos no seu dia a dia e um chazinho também para acalmar, por exemplo, um chá de melissa, um chá de camomila ou até um chazinho, por exemplo, de folha de amora pode ajudar bastante na menopausa. Um beijo para vocês. Tá aí, um beijo, obrigada. Nutricionista Fúvia Hazarabedian. Obrigada sempre pelas palavras. Tá bom para uma sopinha mesmo, hein? À noite. Uma sopinha de legumes. Ai, que delícia. Com essa temperatura vai bem. Não é? Já entramos aí no momento para as sopinhas ficarem mais agradáveis. Doutor, vamos lá. Como é que é, então, essa investigação? Qual é o ponto de partida, o que hoje é considerado padrão ouro, né? Para que a mulher receba mesmo o diagnóstico. Então, hoje, na verdade, a gente tem um exame de sangue, que é muito simples de fazer em qualquer fase da menstruação. Ela colhe o exame de sangue e a gente faz a dosagem de um hormônio, só que é o FSH. Se esse hormônio estiver alterado, a gente faz uma confirmação colhendo novamente depois de 30 dias. Se mantiver o mesmo nível, a gente já consegue dar o diagnóstico de falência ovariana para essa mulher. Outro exame que ajuda bastante é o ultrassom, porque os ovários vão atrofiando, eles vão diminuindo. Então, o ultrassom vai mostrar um ovário que está menor do que deveria estar para aquela faixa etária. Ah, o tamanho. O tamanho do ovário diminui. Mas hoje a gente consegue, com essa única dosagem hormonal, já estabelecer o diagnóstico. Então, é relativamente simples o diagnóstico e a paciente nos procura nessas duas situações que você falou, ou nesses sintomas que começam a incomodar, ou como quando ela está fazendo uma investigação para engravidar. Tá aí. Tem já comentário. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Cris. Um beijo. Eu sofro muito com a minha menopausa. Tomo hormônio, piora a circulação e a pressão. Não durmo direito por causa do calorão. É muito ruim isso. Socorro. Cris, né? Enfim, as queixas aí são queixas que, como a gente comentou há pouco,
acabam de fato com a qualidade de vida, podem diminuir muito, né? Podem aumentar o desconforto. Doutora, aproveitando que ela comentou uma questão aí ligada à parte hormonal, hoje a gente tem os hormônios bioidênticos. Como é que isso, então, vocês enxergam e está relacionado com essa mulher para que ela tenha mais qualidade de vida? Hoje, enfim, é algo possível, né? Que não quer dizer que muitas mulheres, eu acho que temem uma questão do câncer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse cenário. Então, quando a gente propõe a terapêutica hormonal para a menopausa, a gente tem que encarar de forma diferente aquela que tem a menopausa na idade normal e a que tem antes dos 40 anos. Tá. Essa pergunta é super importante para desmistificar algumas coisas. Quem tem a menopausa antes dos 40 anos não tem nenhuma evidência de terapia hormonal com associação a câncer de mama, nenhuma. Então, nessa faixa etária, a reposição hormonal é muito mais tranquila e muito mais segura do que para aquelas mulheres que fazem a reposição depois dos 50 anos, por exemplo. Então, é muito mais fácil e é o melhor tratamento. Sem dúvida nenhuma, o tratamento padrão é você fazer o tratamento hormonal para que essas mulheres não só melhorem dos sintomas, mas você previna doenças cardiovasculares, melhore a autoestima, melhore massa óssea, porque os homens acumulam, por exemplo, gordura abdominal, as mulheres não. O que faz isso é o estrogênio. Se ela deixa de produzir o estrogênio, a mulher passa a fazer o acúmulo de gordura igual aos homens, ou seja, na parte abdominal. Tá. Então, você imagina a autoestima dessas mulheres que têm 35, 36 anos às vezes. Agora, nas mulheres que têm 50 anos, por exemplo, hoje o que se sabe é que não era que nem antigamente. Se a gente pegasse 30 anos atrás, a gente dava hormônio para todo mundo na menopausa. Aí veio um estudo em 2002, que foi aquele grande estudo WHI, que o mundo inteiro passou a questionar. Então hoje, qual que é o consenso? Para as mulheres que precisam, e quem são as que precisam? Ou que têm risco de fratura pela osteoporose, ou têm muitos sintomas com impacto em qualidade de vida, e elas não têm nenhuma contraindicação, essas mulheres devem ser tratadas. E as dosagens hormonais hoje são seguras. Então, não é para todo mundo, não é toda mulher na menopausa que tem indicação, mas para quem precisa e não tem contraindicação, é a melhor terapêutica. Agora, para quem tem menos de 40 anos, não há dúvida nenhuma de que a reposição hormonal é a melhor saída. Muito legal. Vamos colocar a perguntinha do público então. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Leila, um beijo. Histórico de endometrioma, endometriose, pode antecipar a menopausa? Não tomo contraceptivo. Não é uma pergunta da Leila, não tem nenhuma relação entre a endometriose e antecipar a menopausa. Um dado positivo em relação à endometriose é que a endometriose é uma doença de mulher que está na menacme, está na fase reprodutiva. Então, depois da menopausa, a maioria das mulheres deixam de ter os sintomas da endometriose. Até pelo fato de não ovularem mais, não produzirem mais hormônio no mesmo nível. Então, a menopausa, na verdade, praticamente cura a endometriose na maioria dos casos, mas ela não antecipa a menopausa. E doutora, a questão até como tratamento, então, dessa reposição hormonal, e eu toquei no assunto dos bioidênticos, porque de tudo que eu li e já tive a oportunidade de saber aqui no programa, eles veem realmente como algo assim, com uma tecnologia maior e que de fato o corpo reconhece, né, de uma forma mais precisa, e a gente diminui então alguns riscos. Mas pensando nesse ponto, a gente colocou há pouco uma pergunta de uma telespectadora da questão que controlar uma coisa pode piorar outra. Então, a reposição hormonal pode trazer problemas, assim, outras queixas? Na verdade, a queixa mais comum para quem faz reposição hormonal é o sangramento. Você pode, existe a fase que a gente chama de climatério, que é a transição. Então, são pacientes que têm sintomas, mas ainda menstruam. E a gente tem a opção de fazer reposição hormonal ainda menstruando ou sem menstruar. A principal queixa de quem repõe é naquelas mulheres que já não menstruam mais e que não querem mais menstruar, obviamente, e tomando a medicação acabam tendo um sangramento. Então, isso acaba desestimulando o tratamento. Essa é a principal queixa de quem faz a reposição hormonal e eventualmente abandona o tratamento. Agora, os hormônios bioidênticos, a proposta deles é que sejam substâncias o mais próximas possíveis daqueles produzidos pelo próprio organismo para diminuir efeito colateral e diminuir qualquer outro risco. Eu acho que esse é um grande avanço e sempre que possível a gente tenta usar. Na verdade, são duas premissas. O mais idêntico possível e na menor dose possível. Entendi, para que ela já faça efeito. Exatamente. Uma baixa dose. Bom,
Mais perguntinha do público, olha lá, estamos ao vivo, hein? Aproveitem. Obrigada, Sam, um beijo. É verdade que quem menstrua tarde também terá a menopausa tarde? Essa pergunta é muito interessante. Isso é uma verdade, porque na verdade não é a menopausa tarde, mas é o tempo de gasto, que esse ovário exatamente vai ficar gastando. Porque as mulheres, ao contrário dos homens que produzem espermatozoides diariamente, as mulheres já nascem com esses óvulos. E é o óvulo, na verdade, que produz o hormônio. Então, quanto mais tempo ele ficar em uso, obviamente que ele vai cansar mais cedo. Então, quem tem a primeira menstruação mais cedo, vai usar mais tempo esse ovário. Então, provavelmente ele vai deixar de funcionar mais cedo. Então, é uma verdade. Doutor, as mulheres que têm, então, algum impacto como, enfim, ovário policístico, até a síndrome, que tem uma irregularidade menstrual, e que a gente já acompanhou aqui muitas queixas, nesses meses dessa irregularidade que não ovulam, elas estão acumulando esses óvulos, elas estão ainda segurando ou também são óvulos perdidos? Que é o período até que está tomando pílula, todo mundo fala que a gente acha que está economizando e não estamos, né? Não está economizando. Esses óvulos, na verdade, eles não que são perdidos, mas eles ficam numa situação de atrofia, eles encolhem, digamos assim, eles, em vez de saírem, então, na síndrome do ovário policístico, a mulher não ovula. E aí é por isso que ela tem a irregularidade menstrual. Então, o óvulo fica preso e ele involui, né? Ele fica atrofiado lá dentro. Mas você falou uma coisa que é verdade, a pílula não protege os óvulos, protege os ovários, porque quem usa a pílula, por exemplo, tem menos chance de câncer de ovário, porque deixa o ovário descansando, mas não protege contra a infertilidade. Mas também não atrapalha, que essa é uma pergunta frequente, né? Eu tomo pílula há muito tempo, isso vai me atrapalhar para ter filho quando eu quiser? Não, o tempo de uso de pílula não influencia na fertilidade. Parou de tomar, teoricamente, tudo volta. Se ela for ter infertilidade, ela vai ter independente de ter usado a pílula ou não. Tá aí. Mais perguntinha do público. Obrigada, Rosa. Um beijo para você. Eu fui diagnosticada como estando no climatério. Tinha fogachos, fui a gineco e ela me receitou uma reposição hormonal. Só que depois disso, voltei a menstruar normalmente por 3 meses. Devo esperar e começar a reposição apenas quando a menstruação parar definitivamente? É o que você acabou de comentar, né, doutor? Essa dúvida, Rosa, é super frequente e a recomendação, a orientação para ela é conversar com a médica dela para verificar se a reposição dela é cíclica, foi feita para menstruar mesmo ou não. Então, ela precisa dessa orientação. Caso seja cíclica, é normal, vai sangrar todo mês. Mas aí ela conversa com a médica dela, porque tem a possibilidade de fazer a reposição hormonal sem menstruar. Aí é uma escolha da paciente. Tá aí. Mais um comentário para vocês. Obrigada, Ellen, um beijo. Meu marido e eu queríamos ter mais um filho. E foi um choque quando descobri com 38 anos a menopausa precoce. Hoje estou com 44 anos. Minha mãe ficou na menopausa depois dos 50. Graças a Deus não sofro muito com os calores, mas às vezes fico triste. Ellen, um beijo pra você. Eu ia fazer exatamente esta pergunta nesse momento que minha diretora falou que tinha chegado aí mais um comentário. Como vocês médicos lidam com a questão psicológica das mulheres de se depararem com uma situação inesperada, né? Para quem, então, queria ter mais um filho, então a questão de, neste momento, uma notícia que vai, claro, contra, né, essa vontade, mas mesmo para as mulheres que estão satisfeitas, que tiveram ali seus filhos, mas que receberam essa notícia antes da hora e que muitas vezes causa uma certa questão de um medo de envelhecimento, né? Ou de estar fora do que é o normal considerado. Então, assim, essa parte dos médicos é uma parte muito séria também, né? Muito séria e importantíssima. Tem 2 grandes funções que o médico precisa realizar nesse momento. A primeira é de escuta, então são mulheres angustiadas, ansiosas e que precisam falar. Nós conversando aqui, parece um assunto fácil, mas para quem sofre é difícil. Às vezes nem com um companheiro ela consegue falar. Então, essa é a primeira função, escutar. E a segunda é orientar essa mulher, porque 2 estigmas ficam para quem tem a menopausa. Quem vem antes da hora, então, é pior. A primeira é de que a vida acabou, né? Acabou, não tem mais nada. E a segunda é a sensação de que ela deixou de ser mulher. Então, a gente precisa abordar esses 2 assuntos, primeiro explicando o que está acontecendo, e a segunda é de que existe a possibilidade de tratamento e que a maioria, não todas, mas a maioria das funções que ela tinha antes da menopausa é possível de retornar.
ou com hormônio, ou se ela não quiser ou não puder usar o hormônio, existem outras táticas que nós podemos usar para devolver, para melhorar sintoma de depressão, de ansiedade, irritabilidade, secura vaginal, tudo isso a gente consegue resolver ou com hormônio ou sem. Agora, ela precisa saber o que está acontecendo com ela, saber que a vida não acabou e que ela vai continuar sendo mulher normalmente. Talvez não consiga engravidar, e se ela quiser, por exemplo, o caso da Ellen, que tem 44 anos, nessa idade só ovodoação, né? É a técnica que a gente recomenda. Mas mesmo engravidar não é o fim do mundo. Existe uma luz no fim do túnel, se for o desejo desse casal, e a gente pode propor uma estratégia para ela. Então, eu acho que essa conversa, né, ela é fundamental e a paciente não pode sair sem estar totalmente orientada e esclarecida. E a natureza é tão sábia, tão perfeita, que quando a gente pensa em quando as coisas vão acontecer, que são consideradas normais, e aí eu coloco entre aspas, porque não é que é normal ou não, mas que para a maioria vem após os 50, que já é uma fase, então, que talvez a mulher esteja ainda mais madura do que aos 30, do que aos 40, é o que a gente espera, né, amadurecer a cada fase. Então, faz todo sentido quando a gente pensa nessa situação e da mulher que não está ali nessa questão considerada normal da maioria, talvez não tenha ainda essa maturidade mesmo e essa força emocional para lidar com isso. Então, por isso eu quis colocar aí a pergunta, porque quando alguma coisa desse tipo acontece com a gente fala, meu Deus, é só comigo. E a gente vai ver e tem um monte de gente passando por isso, mas que, né, precisa às vezes ter aí uma maturidade antes da hora para alguns assuntos, né, doutor? É verdade. Eu vou encerrar com mais uma perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Lilian, obrigada. Reposição hormonal é pro resto da vida? Essa é uma pergunta que nós médicos nos fazemos até hoje. Não existe ainda um consenso. Então, para quem tem a menopausa, que a gente pode chamar de precoce, antes dos 40 anos, essa reposição hormonal vai ser no mínimo até os 50 anos. Então, se aconteceu com 35, ela vai usar durante 15 anos. Tá. Agora, para quem tem a menopausa na idade mais ou menos normal, ao redor dos 50, a gente vai ter que avaliar. Mais ou menos, a gente considera um tempo de 10 anos. Tá. Mas isso varia muito de caso para caso. A gente tem que avaliar qual que é o momento, se aquela reposição ainda vai trazer benefício ou não. Então não tem uma regra, é muito individualizado e a gente considera aí de 5 a 10 anos. Agora, quem é antes dos 40, no mínimo até 50 anos. E, de fato, manter a regularidade, né, de consultas, de ir ao médico, dos exames, do check-up. Lógico, assim como qualquer tratamento, ninguém deve fazer reposição hormonal por conta própria, né, porque a gente precisa fazer o controle clínico, o controle laboratorial, saber se esse tratamento está sendo efetivo ou não e as medidas adjuvantes. É importante a atividade física, a alimentação adequada. A gente viu que a soja é um suplemento super importante para quem tem os sintomas. E o tabagismo, né? Por todos os motivos, inclusive o tabagismo é importante ser combatido. Tá aí, doutor, muito obrigada. Sempre um prazer tê-lo aqui, ginecologista, doutor Alessandro Neves. Falamos hoje de menopausa precoce. Depois compartilhem lá no YouTube, viu? Vai estar lá no YouTube todo esse papo para vocês compartilharem e ajudarem muita gente.